Olá pessoal, bom dia! Hoje é 29 de janeiro de 2021. Eu sou Verusa Figueiredo, sejam todos bem-vindos e no conteúdo de hoje vamos falar sobre RPVs e precatórias liberado agora no ano de 2021, certo? Saiu ontem no site do agora.com.br a seguinte matéria: Justiça paga 847 milhões a segurados do INSS. Depósitos de até 62.700 por pessoa serão incluídos em uma semana. São pagamentos referentes a dezembro, certo? Que serão pagos agora no mês de janeiro. Isso se refere a RPVs, tá bom? Olha, trabalhadores, aposentados, pensionistas e os demais segurados do INSS que recorreram à Justiça para pedir a concessão ou revisão de benefícios previdenciários receberão nos próximos dias um total de 847,4 milhões em RPVs, requisição de pequeno valor, que é equivalente a 60 salários mínimos, certo? Os recursos para o pagamento de 59 mil pessoas foram repassados nesta quinta-feira, dia 28, pelo CJF, Conselho da Justiça Federal, para 5 TRFs, Tribunais Regionais Federais, que serão responsáveis por realizar os depósitos em contas na Caixa Econômica e no Banco do Brasil, certo? Bom, para quem não sabe ainda, o RPV é o nome de uma ordem judicial para que o governo federal pague uma dívida com valor de até 60 salários mínimos. Se o débito for mais alto, o pagamento é por meio de uma emissão de um precatório, certo? Todos os meses, o CJF libera um lote de RPVs, sempre no mês seguinte à comunicação do juiz, no caso para o pagamento que seja realizado. No lote de janeiro requisições atuadas no mês de dezembro. Porém, os pagamentos referentes ao ano de 2020, o valor máximo pago a quem entrou neste lote será de R$ 62.700, o mesmo que é equivalente a 60 salários mínimos, ou no ano de 2019, referente a do ano 2020, desculpa, referente a 1.045, que era o piso vigente o ano passado, certo? O valor destinado aos segurados do INSS neste mês, no caso agora no mês de janeiro, representa 81% do total de 1,5 bilhão em RPVs, repassado nesta quinta-feira pelo Conselho aos tribunais. A data em que cada beneficiário irá receber depende do tempo que o tribunal competente levará para conferir os dados, abrir as contas judiciais e creditar esses valores. O TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que é responsável pelo processo de São Paulo, Mato Grosso do Sul, informou nesta quinta-feira, portanto ontem, que já deu início aos pagamentos e prevê que todos os depósitos serão concluídos até o fim da semana que vem. Para saber se você tem direito ao RPV, o interessado deve consultar o site do TRF da sua região, que é o TRF, Tribunal Regional Federal, que são distribuídos em 5, certo? TRFs. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 5, né? Me empolguei. Como está aí na tela, cada região, os seus estados, certo? E para você ter como saber se você está nesse lote ou não, você deve procurar o seu advogado. Se você colocou um advogado
para dar andamento a esse processo, ou se você mesmo fez aí, né, esse procedimento, você deve buscar aí a região, o tribunal, né, da sua região, para saber se o seu lote foi aí julgado, certo? E batido o martelo pelo juiz contra aí o INSS, certo? Se você buscar essas informações, é fácil, você deve ter aí o seu CPF e o número do seu processo para dar andamento à busca dos seus direitos, saber se você está nesse lote ou não, certo? Para saber se teve direito ao RPV, o interessado deve realizar a consulta no site do TRF responsável pelo estado onde o processo foi iniciado. Quem entrou com um advogado pode manter o contrato com o defensor para saber sobre o andamento da ação, eventuais pagamentos, certo? Já no caso de precatórios, vamos mudar aqui agora para precatórios. Quem ganhou o processo contra a União tem direito a receber mais do que 60 salários mínimos, certo? Receberá por meio de precatórios. Neste caso, a espera é um pouco maior. Por quê? Porque precatório é de ano em ano, certo? E não mês a mês, como funciona aí o RPV, tá bom? Os precatórios federais são pagos em lotes anuais. Em 2021, serão pagos precatórios atuados no dia 2 de julho de 2019 a 1º de julho de 2020, certo? Como fazer a consulta, então? É possível obter as informações pela internet na página do Tribunal Federal responsável pela localidade onde a ação foi iniciada. Quem tem processo no estado de São Paulo, por exemplo, deve fazer a consulta no site do TRF3, Tribunal Federal da Terceira Região. Como está aí o link que eu vou deixar para vocês, e vocês só vão acrescentar aí a região, no caso a primeira, a segunda, a terceira, e vocês vão ter acesso aí à página do TRF, tá bom? Olha, no caso do RPV, ao fazer a consulta no site do TRF, procure por requisição de pagamentos, informe o seu CPF, localidade indicado na página e as informações do seu atrasado. Observe o campo procedimento, certo? Se aparecer PRS, significa que a sua dívida supera 60 salários mínimos e é um precatório e não um RPV. Já a dívida inferior a 60 salários mínimos estará identificada pela sigla RPV, tá bom? Entrei nesse lote para saber se a sua RPV está no lote pago em janeiro. A data do protocolo do TRF deve ser referente a dezembro de 2020. No campo situação de requisição, terá informação pago total informado ao juízo, certo? Fale com seu advogado. Os processos que avançaram à segunda instância ou cobraram valores acima de 60 salários mínimos têm por obrigação um advogado responsável para este caso, certo? No caso dos credores e herdeiros, deve manter contato com o profissional para trocar as informações sobre o andamento desse processo. Em muitos casos, advogados e herdeiros perdem contato, que acabam impedindo de realizar esse saque, certo? No caso de morte do credor, será preciso comprovar quem são os herdeiros por meio de inventário, por exemplo, certo? Só nos processos encerrados, os atrasados só são liberados quando o processo chega ao fim, sem qualquer possibilidade de recuso. Trânsito em julgado é a expressão utilizada para determinar se um processo é considerado totalmente encerrado. Para que o trânsito em julgado ocorra, não
é obrigatório que a ação passe por todas as instâncias da Justiça. Quando uma parte é derrotada em uma instância, não recorre o prazo, pode ocorrer trânsito em julgado, certo? Então aí vai estar os dados. Hoje aqui é moto, hoje aqui é tombo, né, zoada. Hoje aqui o vídeo está perfeito. Então aqui vocês vão ter as regiões que você pode entrar e consultar. Se você tem direito ao seu RPV, já agora no mês de janeiro, se você tem direito ao precatório neste ano de 2021. Então aí está do primeiro, né, da primeira região até a quinta região, que refere-se ao TRF, Tribunal Regional Federal, no qual você deu entrada aí no seu processo contra o INSS em busca dos seus direitos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção e até o próximo vídeo.